estar partilhando a palavra com vocês. Eu espero que realmente eu seja um canal para que nós possamos desfrutar da presença do Senhor conosco hoje. Aleluia, Jesus. A Laine estava falando aqui há pouco que poucos instantes você começa a adorar, você começa a sentir a presença. Na verdade, sentir a presença significa estar em íntima comunhão. Porque a presença de Deus, ela sempre está conosco. Ele nunca, como ele disse em Romanos 8:31, nunca os deixarei, jamais abandonarei. E ele cumpre o que ele fala. Se ele cumpre o que ele fala, nós precisamos entender que ele nunca, em nenhum momento, em nenhum lugar, nós estamos distantes da presença de Deus. Obrigada, Jesus. Agora, nós podemos estar presente e distante. Nós podemos estar face a face com Ele e não ter comunhão com Ele. Da mesma maneira que acontecia com Jó. Jó era um homem que agradava a Deus. Sabia disso, que ele agradava a Deus? Como está o meu servo Jó? Lembra da conversa do Senhor com o sujeito? Como está o meu servo Jó? O Senhor guarda ele. Por isso que ele é tão abençoado. Jó era realmente muito abençoado, mas ele não conhecia a Deus, sabia disso? Ele fazia as coisas que a tradição dizia para ser feitas, mas ele não se relacionava com Deus. Ele praticava as coisas que ele sabia que era correto. Ele tinha uma família muito abençoada. Por quê? Abençoada, por que eu falo abençoada? Porque a palavra diz que os irmãos diariamente se reuniam um nas casas dos outros para festejar. E irmãos que têm problema um com o outro não se reúnem para festejar, reúnem-se. Então a família dele era abençoada. Por que eu estou falando desse assunto? Porque você pode ter uma família abençoada e essa família pode ficar exposta por causa da sua falta de intimidade com Deus. Isso é perigoso. Jó, embora fosse um homem que tinha temor de Deus, vivia perigosamente. Tanto que ele perdeu toda a família e tudo que possuía. Embora agradasse a Deus, perdeu tudo que tinha, perdeu toda a família, só não perdeu a vida, mas o corpo dele virou um bagaço. Porque ele teve lepra, teve tumores. Enquanto nós vamos vendo isso, por que isso acontece? Porque Jó conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Se ele não conhecesse a Deus apenas de ouvir falar, ele estaria guardado de todos os ataques que sofreu. Eu espero que nenhum de nós aqui conheça a Deus apenas de ouvir falar. Porque a nossa segurança está na presença dele. A nossa única segurança está na presença dele em intimidade. Porque, como eu falei antes, não existe a mínima possibilidade
de estar fora da presença de Deus. Porque Ele é onipresente. Se eu admitir que eu estou fora da presença de Deus, eu também estou admitindo que Ele não é onipresente. Então, se Ele é onipresente, é impossível estar fora da presença. Oh, glória a Deus. Concorda comigo? Amém. É impossível estar fora da presença dEle. Então, a partir do momento que nós entendemos que é impossível estar fora da presença de Deus, nós começamos a observar uma coisa que Salomão falou no Provérbios capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do saber. A partir do momento que nós começamos a admitir que nunca estamos só em nenhum segundo da nossa vida, nós começamos a ter temor de Deus. Porque eu vou saber que Ele está no meu quarto, quando eu estou sozinho. Eu vou saber que Ele está no banheiro, quando eu entro para tomar banho. Eu vou saber que Ele está lá na planície, quando eu estou sozinho e não vejo ninguém. Tem muitas pessoas que se preocupam apenas de ser vista praticando qualquer coisa que não esteja correta com aquilo que ele compreende, mas a preocupação maior é apenas se ele está sendo visto. Eu quero dizer para você uma coisa: você sempre está sendo visto. Sempre. Não é quando não existe ninguém do ministério Ouvir e Crer, ou de outro ministério próximo de você, observando o que você está fazendo, que você está sendo visto. Você está sendo visto o tempo todo. Ele não tira os olhos de você e de mim nenhum segundo, porque Ele é onipresente. Amém? Então, quando nós começamos a meditar nesse atributo de Deus, nós começamos a ver o quanto é importante, cada vez mais, criar ocasião para que essa intimidade seja mais forte. Né? A intimidade, ela vai possibilitar a nossa visão se tornar semelhante à visão dele. Um determinado momento, um dos discípulos, chamado Filipe, chegou para Jesus e falou: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu para ele: Mas Filipe, há tanto tempo estou convosco e você me pede, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Isso certamente deve ter gerado uma confusãozinha na cabeça de Filipe, porque em diversos momentos Jesus já tinha dito que ele não era o Pai, que existia o Pai, que existia o Espírito, que ele era o Filho. Então, como é que Filipe ia interpretar aquilo? Peraí, Jesus disse que o Pai. Em outro momento, alguém disse para ele: bom mestre. Bom mestre. Não. Bom é o Pai. Ele tira a glória de si e diz que bom era o Pai. Em outro momento, quando ele conversa com Filipe, ele diz que quem vê o Pai, quem vê ele, vê o Pai. Foram dois momentos que eu acredito que Filipe participou das duas conversas. Deve ter gerado uma pequena confusão na cabeça dele. Mas o que Jesus estava dizendo naquele momento para Filipe? Filipe, a minha comunhão com o Pai
é tão perfeita que é impossível separá-la de mim. O apóstolo Paulo, em outro momento, disse assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele se colocava como modelo. Ele se colocava como modelo diante dos discípulos e todos aqueles que conviviam com ele. Ele disse em Filipenses: aquilo que ouviste, que aprendeste e que vistes em mim, isto praticai. Ele se colocou como modelo, né? Nós poderíamos, se nós não conhecêssemos a história do apóstolo Paulo, nós poderíamos observar isso de uma forma até arrogante da parte dele, né? Aquilo que você observou, que você viu, que você escutou em mim, praticai. Paulo estava colocando ele como modelo, não Jesus. Mas sabe por quê? Porque ele já tinha dito antes: não mais eu. Realmente, qualquer pessoa que seguisse o exemplo de Paulo estaria seguindo Jesus. Porque ele já tinha dito: eu estou crucificado com Cristo. Então, se ele está crucificado com Cristo, a carne de Paulo não existia mais. Existia aquilo que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então Paulo era um só Espírito com Cristo. Então, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, começamos a observar essas coisas, muitas das confusões que talvez existiam na nossa mente, começa a se esclarecer, começa a ficar muito nítido, porque nós percebemos assim: Jesus nos chama a ter íntima comunhão com Ele. Logicamente, a comunhão, ela é gerada através de um relacionamento. Eu posso me relacionar, eu posso ter com qualquer de vocês aqui, ficar próximo, mas essa aproximação direta não vai possibilitar, logo no começo, chegar na sua casa e abrir a geladeira, por exemplo. Entende isso? Quem aqui tem amigos? Por favor, levanta o braço. Qual de vocês que levantou o braço chega na casa do amigo que você pensou e abre a geladeira e pega qualquer coisa lá para comer? Quem aqui? Ó, diminuiu aqui 90%. Sabe o que faz isso? O que faz você entrar na casa de um amigo seu, abrir a geladeira, pegar um pedaço de queijo, tirar uma fatia e comer um pedaço de queijo? Ou pegar um refrigerante e tomar um refrigerante? Sabe o que faz isso? Intimidade. Intimidade possibilita você se sentir em casa. É isso que Deus quer com a gente. Ele quer ter intimidade conosco. Ele não quer que nós tenhamos e que nós façamos o que Jó fez. Jó chegou um determinado que ele falou assim: olha, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora você faz parte da minha vida. Eu faço parte da sua e você faz parte da minha. Quando nós vamos refletindo sobre intimidade, nós vamos percebendo que a mesma
cumplicidade que há daqui para lá, existe de lá para cá. Na casa do meu amigo, que eu abro a geladeira e pego um refrigerante para tomar, você acha que na minha casa ele teria receio de fazer a mesma coisa? Claro que não. Eu dei para ele total liberdade para chegar na minha casa, ir à geladeira e pegar o que ele quiser. Intimidade. Intimidade faz isso. Quando eu estava meditando sobre esses assuntos, o Espírito Santo me mostrou um quadro e me disse o seguinte: se você pegar uma toalha molhada e colocar próximo ao fogo, por quanto tempo aquela toalha fica molhada, permanece molhada? Aí a resposta é lógica, né? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo a toalha está molhada, está seca. Ok. Pouco tempo, se eu estender uma toalha próximo ao fogo, ela vai secar 10, 15 minutos talvez. Mas, se essa toalha estiver mais próxima ao fogo, o que vai acontecer? Ela vai ser consumida. Não é isso? É exatamente assim que nós precisamos fazer com que a nossa intimidade seja gerada com Deus. Nós precisamos ser consumidos pela presença dele. Consumidos pela presença. Você acha que alguma coisa desajustada na sua vida permanecerá desajustado se você estiver na presença? Você acha que ficará alguma coisa desajustada, alguma coisa que te desagrada, alguma coisa que está te deixando triste, chateado, doença, falta de dinheiro, falta de paz, problema familiar? Você acha que você, estando na presença de Deus, alguma coisa permanecerá desajustada? Sem dúvida nenhuma, não. Nada pode resistir à presença. Nada. A íntima intimidade com Deus possibilita a nós enxergar as coisas do jeito que Ele vê. E você acha que Deus vê problema? Você acha que Deus vê doença? Que Deus vê escassez? Falta de dinheiro para suprir as necessidades básicas da nossa casa? Acha? Alguém acha isso? E por que então nós lutamos tanto para não buscar essa intimidade? Por que então, já que a intimidade com Deus seria tão benéfica à nossa vida na terra, por que então que nós temos tanta dificuldade para buscar esta presença e essa intimidade? Simples. Porque existe uma coisa que Deus nunca tirou de nós e nós sempre vamos ter enquanto estamos na terra: escolha. Nós sempre teremos escolha. Nós sempre vamos decidir qual caminho seguir. Sabe por que nós, muitas das vezes,
trilhamos outros caminhos, porque a maioria dos caminhos que nós trilhamos são visíveis, palpáveis. Então, nós preferimos aquelas coisas que eu estou vendo, que eu posso tocar. Eu creio mais naquilo que eu vejo, toco, cheiro, ouço, do que aquilo que a palavra me diz. É mais fácil crer no que a gente está vendo. É muito mais fácil. Mas isso é fé? O que é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Jesus, em determinado momento, ele fala, olha, quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quando ele disse da justiça, o que ele estava dizendo? Olha, enquanto eu estou com vocês, eu sou a vossa justiça. Mas quando eu sair do meio de vós, vocês terão que obter a vossa justiça por meio da fé, porque eu não estarei aqui. Por isso ele disse, olha, da justiça, porque não me vereis mais. A única forma de vocês obterem justiça através de mim será através da fé. Sem fé, você jamais terá justiça feita por mim em relação à sua pessoa. Você quer viver na terra como embaixador de Cristo? Você quer usufruir de todos os benefícios que o embaixador tem na terra? Ele precisa ser a sua justiça. Ele precisa ser a sua justiça. E para você ter acesso à justiça dele, vai ter que ser por meio da fé. Não vai ser possível mais obter a justiça de Deus com a presença dele fisicamente mais, porque ele não está mais fisicamente conosco. Ele está em espírito. Estão compreendendo o que eu estou falando? Amém. Quando nós começamos a entender que as coisas do Espírito não tem nada a ver com aquilo que se move, com aquilo que sentimos, com aquilo que podemos tocar, cheirar, ouvir, nós percebemos que as pessoas estão equivocadas, porque estão tentando. As pessoas, boa parte delas, estão tentando agradar a Deus através das suas ações, como se Deus estivesse precisando de ajuda para completar a sua obra. A obra de Deus não precisa ser completada. Nenhum de nós vai completar a obra de Deus. Nenhum de nós. A obra de Deus está 100% concluída. O próprio Jesus afirmou isso no momento que ele disse está consumado. Mas, para nós não ficarmos sem ler a Bíblia, né? Nós vamos ler um pedacinho de Hebreus, capítulo 4 de Hebreus.
ok? Vamos lá? Vou começar. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Está vendo aqui? As obras foram concluídas desde a fundação do mundo. Não tem nada por fazer. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Neste caso aqui, esse descanso que o apóstolo está dizendo, ele não está falando de fadiga. Eu vou trabalhar e vou parar 10 minutos para dar uma descansada. Não é disso. O descanso que o apóstolo está dizendo é no sentido de conclusão. Eu edifiquei um prédio, o prédio foi concluído, inaugurado, então agora eu vou descansar, porque eu concluí a obra. Ele não está falando aqui de descanso, de fadiga. Não é nesse sentido. Né? A maioria das pessoas consideram descanso como se fosse pegar um fôlego. Não é isso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foram declarados, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Estão entendendo, né? Amém. Descanso das suas obras não é fadiga. Aqui está falando de conclusão. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas, o que eu falei há pouco? Todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. É impossível ficar distante do olhar de Deus.
Davi falou isso no Salmo 139. Quem conhece o Salmo 139? Talvez você não lembre o que o Salmo diz, mas ele disse assim: para onde irei? Para onde fugir? Tem até uma música, né? Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo aos céus. Nananana. Não tem isso? Não tem como fugir Aleluia. da presença dele. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Amém. A presença nos coloca nesse lugar. Achar graça para socorro em ocasião oportuna. Intimidade. Olha, quando eu comecei a entender isso, eu parei um monte de coisa. Eu travei alguns caminhos que eu tinha trilhado. Eu falei, não, isso é tudo. Isso é tudo. A intimidade com Deus é tudo na nossa vida. Qualquer problema que você tiver, qualquer problema, eu estou falando de qualquer problema, vai ser resolvido na intimidade. Aleluia. E sem você mexer um dedo. Você quer ver? Salmo 84. Salmo 84, versículo 10. 84, versículo 10. Alguém pode ler isso aí para mim? 84, versículo 10. Lê bem alto, por favor. Alto, bem alto. Pois um dia teus atos valem mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estas Só isso. está recostado à porta da casa do meu Deus. É melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Repete, por favor. Pois um dia em teus atos vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Está recostado à porta da tua casa é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Eita glória. Entenderam? Aleluia. Eita. Entenderam? Olha o que o salmista diz. Pois um dia na tua presença vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Ainda que você estivesse lá na Bolsa de Valor ganhando $1 milhão por minuto. Se você fosse um bilionário da Bolsa de Valores, e você tivesse a habilidade de ganhar $1 milhão por minuto, a palavra de Deus está dizendo que um dia na presença dele vale mais que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aleluia. Por que você perde tempo? Por que você acha que é mais importante
sair fazendo as suas coisas. E se sobrar um tempinho hoje, eu vou pegar a Bíblia e vou ler 10 minutos. Vou fazer o seguinte, eu vou resolver tudo que eu tenho. Vou limpar a casa, vou lavar carro, vou na oficina, eu vou no banco pagar as contas. E no final da noite, quando eu estiver morto de cansado, quando eu mal conseguir respirar, eu vou pegar a Bíblia e vou orar 2 horas. Aí você começa, com menos de 10 minutos você está dormindo. Mas você sabe o que acontece quando você faz isso? Se você orar 10 minutos, se você colocar 10 minutos, pega 10 minutos e multiplica por 1000. Aí vai dar o quê? 10.000 minutos. 10 minutos na presença de Deus vale mais que 10.000 minutos em qualquer outro lugar. É só a gente converter, né? Da mesma forma. Ele falou um dia tem 24 horas. Então, se eu seguir o mesmo princípio, 10 minutos na presença de Deus vale mais que 10.000 minutos em qualquer outro lugar. Obrigada, Jesus. Amém? Isso é o que nós precisamos. Nós precisamos investir. Nós teremos agora, no início do mês de agosto, um evento em Porto Seguro chamado Mergulhados na Presença. Eu até conversei com o pastor sobre o Mergulhados na Presença. Depois que eu compreendi isso, falei, pastor, a intenção é boa, mas nós nunca estamos distantes da presença. Não está errado o chamamento do evento Mergulhados na Presença. Está certo, nós precisamos mesmo. Agora, nós não fomos chamados a mergulhar na presença. Nós fomos chamados a nunca deixar a presença. Aleluia. Porque eu posso deixar a presença. Ele continua comigo, mas eu estou distante dele, porque é como se você tivesse, olha, você está aqui do meu lado, mas eu nem ligo para você. O Espírito Santo habita dentro de nós, né? Jesus não falou? Quando ele vier, ele estará em vós. Então ele está em nós, não está conosco, ele está em nós. O Espírito Santo esteve com Davi, com Salomão, com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com Estevão. Esteve com, mas hoje ele está em. Aleluia. Está com, ele está aqui. Está em, ele está aqui. Os grandes homens de Deus tiveram a presença do Espírito paralelos a eles. Porque aqueles homens, a natureza caída que eles tinham, que foi a herança de Adão, não permitia. Por isso não era possível Deus habitar dentro de Davi, dentro de Salomão. Não era possível. A natureza deles é como se colocasse, por exemplo, um ímã quebrado e a gente tentar encostar. Quem já fez essa experiência? Um ímã quebrado, você tentou encostar, o que acontece? Ele se repele. Não é possível você encostar um ímã quebrado. Ele se repele. A natureza caída do homem fazia exatamente isso com o Espírito Santo de Deus. O Espírito, antes da carne ser crucificada em Cristo Jesus, o Espírito não tinha condições de habitar no homem. Isso só foi possível quando a carne foi para a cruz. Porque quando Jesus levou a nossa carne para a cruz,
Ele abriu a porta e falou: agora pode entrar. Dentro. Agora pode entrar. Aquilo que foi quebrado, rompido, agora vai ser consertado novamente. Não vai ser mais repelido. O Espírito Santo hoje em nós é assim. Agora, ele é um cavalheiro. Ele não abre geladeira na sua casa se ele não tiver liberdade. Tem muitas pessoas aqui que receberam o Espírito Santo na sua vida, mas ele não passa na sala. Recebeu o Espírito Santo, ele entrou na sua casa, mas ele só tem liberdade para ir até a sala. Ele não pode entrar no banheiro, não pode entrar no seu quarto, ele não pode ir na cozinha e muito menos abrir geladeira. Não pode. Porque você prefere ele assim, Espírito Santo? Fica aí, ó, daqui para frente, não permito. Agora, como é que nós podemos pegar e dar a liberdade que o Espírito Santo precisa para mudar a nossa vida e colocá-la no rumo? Através da intimidade. Mas como que essa intimidade é gerada? Algumas pessoas devem ter lido os livros que eu escrevi. Eu disse que no primeiro livro, Embaixador, tem ele ali. Eu disse que a oração, ela é uma procuração que nós entregamos nas mãos de Deus para que Ele possa agir em nosso favor, não é isso? A oração é uma procuração que eu entrego a Deus para que Ele possa agir em meu favor. Porque se Deus agisse em meu favor sem que eu ore ou peça, Ele estaria violando a sua palavra. Porque Ele entregou o domínio da terra nas minhas mãos. E se Ele entregou, Ele não pode interferir. Para Ele interferir, eu preciso pedir a ajuda dEle. Ele não pode voltar atrás daquilo que Ele disse. Então a oração tem esse papel. A oração faz com que, Senhor, está aí na sua mão. O Senhor me entregou isso aqui tudo para resolver, mas eu não estou conseguindo não. Resolve isso aqui para mim. Esse é o papel da oração. Oração, súplica e ações de graça servem para isso. Essa oração é a oração racional que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Aí, se você vê ali nesse painel, tem vários princípios que nós praticamos. Aí, dentre eles, tem a oração no Espírito, a oração em línguas. A oração em línguas é uma oração que é feita pelo Espírito de Deus em nós. Não é eu pedindo, não é eu que aponto onde estão os meus problemas, onde estão as deficiências que eu preciso corrigir. É o próprio Espírito de Deus que faz isso. Então, quando eu dou liberdade ao Espírito Santo, através da oração no Espírito, da oração em línguas, quando eu dou essa liberdade para Ele interceder por mim, eu também estou dando uma procuração para Ele. Uma procuração com total poder. Então essa procuração, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a minha intimidade seja estabelecida cada vez mais com Deus. Quando eu me coloco, hora após hora, orando no Espírito, eu estou dando ao Espírito Santo condições de me apresentar a Jesus. E Ele
estar me apresentando a Jesus. Porque Jesus, para Ele, você não tem pecado nenhum mais, porque isso já aconteceu, você sabe disso, né? Jesus se fez pecado em nosso lugar. Então, a partir do momento que eu reconheci minha vida, os meus pecados naquela cruz ficou. Não aqueles que eu pratiquei, mas aqueles que eu ainda vou praticar. Já está lá. Já foi crucificado. Amém? Então, essa visão, quando nós dizemos que cada vez mais nós precisamos investir na intimidade, nós estamos dizendo, as dificuldades que você enfrenta diariamente só persiste porque você insiste em não entrar cada vez mais na presença dele, gerando intimidade. É impossível. O exemplo da toalha, a toalha muito próxima, ela acaba virando um fogo só. Ou seja, se a toalha estiver muito próxima ao fogo, ela vai ser consumida pelo fogo. Se você estiver muito próximo de Deus, você vai ser consumido por Ele. E vai ser um só com Ele. Vai poder dizer o que o apóstolo Paulo disse: não mais eu. Vai poder dizer o que Jesus disse para Filipe: quem me vê, vê o Pai. O apóstolo Paulo, em outra carta, ele diz assim: eu sofro dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o que Jesus disse no Evangelho: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu não tenho condição de ser sal da terra e ser luz do mundo enquanto eu estiver aparecendo mais do que ele. Impossível. Na lei da física existe um princípio. Qual é? Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Para ele ser visto em mim, eu preciso desaparecer. Você, Filipe, precisa sumir. Só assim Jesus vai ser visto em você. Leonara, mesma coisa. Nega. Só tem esse jeito, não tem outra maneira. Enquanto a nossa vontade, nossos projetos de vida, nossos sonhos estiverem acima da vontade dele para a nossa vida, nada acontece. Nada acontece. Quando ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo. Olha, se você buscar a minha presença, aquele problema que você estava ali ralando há anos para resolver, na hora que você se levantar da minha presença, você vai perceber que ele se desapareceu, que ele sumiu. Quando você sair da minha presença, por um pequeno instante, que na verdade nós nunca devemos sair da presença de Deus, como eu falei dias atrás aqui, você consegue respirar terça, quinta e domingo? Quais são os dias de culto aqui que nós temos? Terça, quinta e domingo. Você consegue respirar terça, quinta e domingo
Quem aqui consegue fazer isso, gente? Por favor, levanta o braço. Ninguém? Ninguém consegue respirar terça, quinta e domingo? Só? Impossível, né? É impossível. Você sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando a Deus muitas vezes, buscando intimidade com Ele terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Não tem jeito. O salmista fala o que no Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, ora após hora, o tempo todo. Se eu não posso respirar 3 vezes por semana, por que eu acho que Deus na minha vida, eu posso ter Ele 3 vezes por semana? Ou Deus para você é como o ar que você respira, que você a cada 3 segundos necessita encher os pulmões, 3 a 4 segundos, 5 segundos. Se Deus na nossa vida não for da mesma maneira que o ar que respiramos, nós não entendemos o que é vida em Deus. Não entendemos. Porque Ele deseja ser para cada um de nós como o ar que respiramos. Ele deseja ser para nós o ar que respiramos, o oxigênio que precisamos a cada 5 segundos, no máximo. Quando nós tivermos essa consciência de Deus, estivermos firmes, que é isso, que esta é a verdade sobre a nossa vida, eu desafio qualquer um de nós que estamos aqui a me apresentar um problema que não esteja sido resolvido. Mesmo aquele que insiste, que persiste. Mas já está feito, embora não tenha sido materializado, já está feito. Sabe por que já está feito? Porque Deus não conhece tempo. Para Deus tudo é. Para Deus não vai existir o futuro, nem existir o passado. Ele é. Ele é sempre. Ele é. Ele não será, não vai ser. Ele é. Então, tudo aquilo que Deus falou para você, não vai acontecer. Já é. Já é. Não será. Já é. Entende isso? Porque Ele não está preso no tempo. Se Ele não está preso no tempo, Ele é o tempo todo. Você acha que existe diferença? Para Deus, existe separação entre Gênesis e Apocalipse? Apocalipse é o fim. Gênesis é o começo. Ele diz que Ele é o A, Z. Ele é o princípio, é o fim. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Então, o Apocalipse e o Gênesis para Deus aconteceram no mesmo dia, no mesmo momento. Por que que quando Isaías visualizou e declarou, Isaías 53, ele já disse como se já tivesse acontecido? Porque ele enxergou através dos olhos de Deus. Realmente já tinha acontecido. Deus abriu um portal na frente de Isaías
e disse: olha lá, Isaías, o que já aconteceu. Isso aconteceu 750 anos antes de Jesus ser crucificado. E já tinha acontecido. Quem leu Isaías 53, vocês já observaram que o profeta fala de passado? O profeta descreve a crucificação de Jesus como se fosse passado. Só que foi 750 anos antes do ocorrido. Por quê? Porque naquele momento, aquela visão era os olhos de Deus que estava sendo descrito. Ele não está preso no tempo. Para ele tudo já é. No dia que Adão caiu, a redenção já era. No dia que Adão caiu, que pecou e que perdeu a intimidade, naquele mesmo dia já aconteceu a redenção. Porque para Deus não seria 4.000 anos depois. Para Deus 4.000 anos é 4 dias. Mas pode ser a mesma coisa. Quando Pedro disse: olha, 1.000 anos para Deus é como um dia, para Deus é como se fosse um dia, e 1.000 dias e um dia como se fosse 1.000 anos, ele estava falando isso. Deus não está preso no tempo. Nós confundimos as coisas em Deus porque nós estamos presos no tempo. Sabe por que nós nos fomos presos no tempo? Porque nós insistimos em pensar naturalmente. Na hora que você começar a pensar com a mente de Deus, você vai esquecer sábado, domingo, segunda, terça. Vai esquecer tudo isso. Porque você vai pensar eternamente. Amém? Esse assunto é longo. Mas eu acredito que o que eu tinha para falar para vocês em termos da importância de nós investirmos de forma sábia no nosso tempo, eu acho que isso ficou bem marcado, não ficou com vocês? Amém. Nós precisamos pegar o nosso tempo e não perder nem um segundo. Nós precisamos ficar atento quando o diabo estiver desviando o nosso foco para nos fazer perder tempo. O lugar que tudo será resolvido é na presença. O que aconteceu com Jó depois que ele reconheceu que os olhos dele podiam contemplar a Deus? Se você ler o finalzinho, você vai ver que a palavra fala assim: Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto Jó estava lá orando pelos amigos dele, Deus estava resolvendo tudo aquilo que foi perdido. Tudo. Bens patrimoniais, família, saúde física, tudo que Jó tinha perdido foi restituído, sem ele mover um dedo. Ele não moveu um dedo. O único trabalho de Jó foi o trabalho de orar pelos seus amigos. Entenderam? Amém? Nós sabemos que para nós simplesmente tomar uma decisão de mudar o nosso comportamento e mergulhar nisso, vai haver resistência. Eu espero
que você seja forte o suficiente para não se deixar levar pelas opções de distrações que vão surgir à sua frente. E você escolha estar cada vez mais buscando, mergulhando, gerando essa intimidade que vai fazer a vontade do Senhor se aperfeiçoar na nossa vida e nos ensinar a trilhar o caminho que Ele quer. Como o rio corre para o mar. Nós nascemos desde Adão até hoje. Tudo que foi criado, desde a criação do mundo até o atual momento, foi feito para crescer, multiplicar e seguir o curso natural. Todas as plantas, todos os frutos que foram criados lá na eternidade passada, que Deus criou, vieram se multiplicando até o que nós conhecemos hoje: manga, abacate, abacaxi, feijão, arroz. Tudo vieram através da multiplicação natural. O homem, a semente do homem, veio da pessoa de Adão. Adão foi o primeiro homem e a semente dele foi se multiplicando e gerou todos nós. A diferença que faz nós não irmos para o mar, como toda a água corre para o mar, naturalmente, é porque nós temos a escolha de dar uma voltinha fora da direção do mar. A escolha é a única coisa que pode nos impedir de naturalmente voltar para a presença de Deus. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio para escolher retornar para a presença de Deus, seria como as águas que correm rumo ao mar. Mas nós escolhemos sair e dar uma voltinha em outros ambientes que nos afasta da presença dele. E isso Ele nunca vai tirar, nunca vai mudar, Ele nunca vai intervir na sua vontade. A sua vontade sempre vai ser soberana. Se a vontade sua for te levar para o inferno, você vai. É claro que você não quer ir para o inferno, mas as suas vontades, suas escolhas podem te levar ao inferno. Ninguém quer ir para o inferno, a não ser aqueles que pensam que o inferno é um triunfo para eles, né? Tem pessoas que pensam isso, viu, gente? Tem pessoas que acham que vão chegar no inferno, vão ser primeiro-ministro de Satanás. Aí vai ser um gerente, ele chega lá, ele vai pegar uma patente alta de general e tal. E Satanás, só que ele está muito equivocado, porque o inferno é lugar de tormento, inclusive para Satanás. É eterno. Lago de fogo eterno é lugar de tormento. Não existe. Satanás não está reinando no inferno. O inferno é para ele tormento eterno, lago de fogo. A palavra deixa muito claro isso. Eu sei que aqui ninguém tem esse pensamento, mas muitas pessoas que resistem ao Evangelho, que resistem à palavra, pensam que inferno é uma ficção da nossa cabeça, pensam que inferno é um lugar onde o mal prevalece e vai prevalecer para sempre, e que lá tem um comando, lá tem um rei, lá tem ministros. Tem pessoas que pensam isso, mas a decepção vai ser muito grande quando isso acontecer, porque nós cremos no que a palavra diz, e a palavra diz que o inferno é um lugar
insuportável. E nós não vamos passar nem perto dele. Amém? Amém. Graças a Deus por esse momento que tivemos juntos. Foi longo, né? Mas eu acredito que nós precisamos aproveitar as oportunidades que estamos juntos para nos ajustar. Nós não viemos para a igreja para encontrar com Deus. Nós viemos para a igreja 2 ou 3 vezes por semana para ser ajustados, para ter comunhão uns com os outros. É para isso que nós estamos aqui. Nós não viemos encontrar com Deus. Como eu falei, é impossível respirar 3 vezes por semana. Então você não faz isso. Você não vem aqui encontrar com Deus terça, quinta e domingo. Entenderam isso? Amém. Vamos ficar de pé? Vai ter mais o quê? Vai lá, vai lá. Quer agora ou depois? Fala logo. Um momentinho aqui. Oi. Eu vim aqui que, tia Fica, ela me deu essa calça e a blusa. E hoje eu tava com ela e eu tinha colocado meu celular no bolso. Aí nunca eu coloquei meu celular no bolso e falei, vou pegar. Nunca eu peguei, eu senti alguma coisa aqui, dura. Eu falei, o que será? Era um papel, aí na hora que eu olhei era dinheiro. Aí eu falei com ela pelo WhatsApp, tia, achei tanto na calça que você me deu. Aí ela falou, então você vai contar um testemunho para os outros poderem acreditarem que nasce dinheiro de mim. E que se eles tiverem fé, vão nascer deles também. Aleluia! Aleluia! Amados, e entendendo assim, tudo que foi dito aqui, a verdade, ela nos deixa livres. Aleluia. Quem vai estar mais animado para começar a semana assim, vou tirar 10 minutos, 15 minutos, logo de manhã bem cedo, né? E sabendo que esse tempo que você vai ter em casa é um investimento maravilhoso na presença de Deus. Glória a Deus, né? Quer orar? Aleluia, Jesus, obrigado. Aquelas pessoas que tiveram o desejo de ofertar, ainda está disponível. Ô, glória! Aleluia! Então vamos orar um pouquinho ao Senhor, para que o nosso propósito esteja alinhado com a vontade dele. Amém? Senhor, te agradecemos, porque sem ti nada podemos fazer. O Senhor é tudo em nossa vida. Ajude-nos a compreender que todos os momentos que vivemos é para ti, porque em ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem ti nada poderemos fazer. Só que a nossa alma precisa estar convencida disso, Senhor. Ajude-nos a ser fortes, perseverantes e a ser imbatíveis diante das tentações, diante dos momentos de oportunidades que surgem à nossa frente, que nos afastam, nos tira da tua presença, que impede a nossa intimidade ser gerada. Te agradecemos, Senhor, por esta noite e te pedimos que permaneça conosco sempre, hoje, durante a semana, que possamos compreender sempre, cada vez mais, Sim, que o Senhor nos ama. obrigado. Que esse amor foi manifestado em Cristo Jesus naquela vez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Está tudo feito, tudo consumado, Senhor. Obrigado.
Graça e paz, amados. Dá um abraço. Como eu disse, Rafael ia pedir para você abraçar até 50 pessoas aí.